Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em acudir-me. Inclina os ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Suba à tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Minhas irmãs e meus irmãos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, conforme ouvir esta meditação. Daqui, outra vez, seu irmão e amigo Francisco Doido, a partir de isso mesmo, Icoluibengo, Catete. Vamos orar. Maravilhoso Senhor dos céus e da terra, estamos outra vez aqui reunidos digitalmente em Tua presença para podermos refletir em torno da Sua palavra. Fique conosco, oriente-nos, permita que o Teu Espírito da verdade nos conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nos é sugerido pelo lecionário, achado na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 20, e o tema é que no lar cristão deve reinar o amor. Está escrito assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Palavra do Senhor. A carta aos Colossenses é o maior compêndio cristológico de que se tem memória na literatura do Novo Testamento. Nesta carta, Paulo levanta a bandeira da pessoa de Cristo diante da grande acusação dos gnósticos que estavam a duvidar da condição humana de Cristo. Ou seja, os gnósticos, dentre muitas coisas, estavam a duvidar se era possível haver a correta coabitação entre duas naturezas numa só pessoa, plenamente Deus, plenamente homem, sem que uma anule a outra ou altere a manifestação da outra. Então Paulo escreve esta epístola aos Colossenses e então nela ele, de forma muito clara, profunda e eu diria até escancarada, revela a condição e a posição que Cristo ocupa, a superioridade de Cristo com relação à criação, a superioridade de Cristo com relação às festas, aos sábados, às luas novas, a superioridade de Cristo com relação a toda e qualquer forma de religião. Então, estes temas muito teológicos ocupam o capítulo 1, capítulo 2 e parte do capítulo 3. Mas a partir do capítulo 3, e se estende até o resto da epístola, ali agora Paulo começa a fazer a aplicação prática deste conhecimento cristológico, digamos assim. O que Paulo está tentando provar é que, depois da pessoa conhecer com profundidade a pessoa de Cristo, precisa aplicar com devoção a doutrina na sua vida pessoal. É assim que praticamente todas as epístolas de Paulo são o binômio entre indicativo e imperativo. Ou seja, primeiro se apresenta uma teologia e depois somos convidados a praticar esta teologia no nosso viver diário. É assim que este capítulo 3, versículo 12 e versículos 18 e 20 ou a 20 começa por apresentar-nos como uma mulher e o marido e os filhos aplicarão na vida prática do lar a consciência da superioridade de Cristo. Paulo não está dando conselhos morais, que nós não estamos em presença daquilo que se costuma chamar de a igreja será reserva moral e temos que moralizar a sociedade. Não. O que Paulo está a dizer é que depois do banho teológico que ele deu nos capítulos anteriores, então Paulo convida os seus leitores a partirem dos rudimentos teológicos que receberam e colocar isto na prática. E como é que a mulher vai colocar na prática a consciência que ela tem da superioridade de Cristo enquanto objeto da nossa última salvação? Ela fará isso submetendo-se ao próprio marido. Ou seja, significa que a mulher submeter-se ao seu marido não é apenas um ato de boa vontade do ponto de vista social, mas é, antes de mais nada e sobretudo, o reflexo de que esta mulher interpretou, compreendeu corretamente toda a doutrina da cruz, pelo que a mulher, ao se submeter ao seu marido, não estará já
cumprindo uma obrigação cultural ou um pressuposto social, mas sim estará revelando a correta compreensão que esta mulher teve a respeito da magnificência, da soberania e da superioridade de Cristo em relação a tudo. Por isso, a forma que Paulo sugere que a mulher aplique é submeter-se a seu marido, ou seja, reconhecer-lhe a condição de liderança e de invocação no lar. Para os maridos, Paulo sugere também que eles devam ser maridos que amem as suas esposas e as tratem com ternura. É importante dizer que a igreja de Colossos era constituída por judeus, mas também era constituída por muitos gentios. E tanto num contexto como no outro, quer seja no judeu, quer seja no gentio, o papel da mulher era um papel quase material, era um papel, eu diria, era um papel cosmético, ou se quisermos, não vou dizer um papel reduzido, mas também não um papel insignificante, mas era um papel da altura, em que ela era facilmente materializada e a mulher era facilmente coisificada. E é nesse contexto de coisificação da mulher que Paulo, depois de ter colocado nos seus leitores homens, digamos assim, a consciência da superioridade de Cristo, então convida os homens a amar suas esposas, e ele rima com Efésios, assim como Cristo amou a igreja, e tratá-las, portanto, sem amargura. Ou seja, Paulo aqui, de certeza, está corrigindo uma prática social negativa da altura em que as mulheres eram social e culturalmente destratadas. Para lá de todo o feminismo, para lá de todo o ataque do liberalismo que diz que a Bíblia e a Igreja são a favor do machismo, a obrigar as mulheres a se submeterem, mas eu pessoalmente, enquanto estudante da Bíblia, eu não conheço nenhum livro, para além da Bíblia, que enaltece melhor a posição da mulher que não seja a própria Bíblia. Porque quando a Bíblia evoca a submissão, imediatamente evoca o amor, ou seja, o amor propicia a submissão, e a submissão é o reflexo prático do amor feminino ao seu marido. Amor é decisão, submissão é resposta. A resposta pode ser condicionada se o amor não for verdadeiro. Neste sentido, o peso da história está no lado do homem, porque afinal é mais difícil amar do que submeter-se. Eu posso fingir submeter-me, mas não posso fingir que estou amando. Então, Deus está usando essa escritura para nos convencer de que em nossas casas, em nosso convívio com os nossos filhos, Deus espera que a consciência superior que nós temos a respeito da pessoa de Cristo, isso nos convide a sujeitarmos-nos a nossos esposos, no caso das mulheres, a amar nossas mulheres, no caso dos maridos, e os filhos a se submeterem aos seus pais em obediência. Eu termino dizendo que eu acho que a palavra-chave destes dois versículos é submissão. As mulheres se submetem submetendo-se, os homens se submetem amando e os filhos se submetem obedecendo. E tanto o pai como a mãe e os filhos, ao fazerem tudo isso, estão se submetendo à consciência, à profundidade e à altura da soberania de Cristo na salvação e no viver diário. É perca de tempo tentar convencer as mulheres a se submeterem a seus maridos se elas não compreendem o valor e a profundidade da pessoa de Cristo nas suas vidas. É uma loucura fadada ao fracasso convidar os homens a amar suas mulheres se eles não antes amam a Cristo. É uma candidatura à esplêndida loucura convidar adolescentes, crianças e jovens a obedecerem seus pais se antes eles não reconhecerem a superioridade de Cristo na criação, na salvação e na redenção. Fique com a bênção de Deus, um abraço, estamos juntos.